Fala galera, no vídeo de hoje nós iremos olhar um candle por dentro, utilizando aí do gráficos de 5 e 1 minuto para a gente poder entender a probabilidade desse movimento, usando aí a teoria de Dow, que a gente já começou a verificar no vídeo anterior, quando a gente estava explicando o que era um candle. Então, se você perdeu esse vídeo, não esqueça, clique no card que vai ficar aqui em cima desse vídeo para você poder assistir. Não deixe de deixar seu joinha e vamos para o vídeo. Galera, então é o seguinte, aqui eu quero explicar para vocês, antes que a gente dê início ali ao candle a candle, que vocês entendam a seguinte situação, que dentro da teoria de Dow, que a gente veio falando, o mercado ele se move em ondas, então o mercado pode fazer uma máxima, uma mínima, tentar fazer um pullback na região de 50%, e a probabilidade agora é que o mercado tente romper esse ponto. Isso é muito importante você saber, porque a partir do momento que o mercado tenta romper esse ponto, neste pontinho, nós queremos que ele consiga fazer isso. Então, caso ele não consiga fazer isso, o mercado tende a fazer novamente um movimento contrário. Então, observa que o mercado tem que conseguir andar em ondas, que é fazendo máxima, mínima 50%, rompendo, fazendo reteste e continuando a sequência desse movimento. Só que agora, a gente vai utilizar de dois tempos gráficos, 5 e 1, para a gente determinar se essa movimentação pode ser continuada. Então, eu vou tentar explicar isso de forma para vocês bem simples, bem rápida, utilizando aí de algumas regras que a gente chama de regra 1, 2, 3, que é ali onde o preço tem que provocar rompimentos. Então, vamos lá, bem rapidinho. Vou colocar isso aqui e quero observar com vocês. Antes da gente ir para o gráfico, quero dar alguns exemplos do que pode ocorrer, né? Na sequência de rompimentos, a gente tem aí um candle, né? Como foi explicado na última aula, preço fazendo essa movimentação. E o que é romper? Para que todo mundo fique ciente do que eu quero mencionar. Romper, galera, é este candle abrir e fechar com corpo. A gente chama essa parte verde, né? Essa parte consolidada verde aí do preço de corpo. Então ele precisa romper o pavio, a máxima do candle anterior. Dessa forma, ele conseguiu fazer o rompimento. Se o preço fizer apenas essa movimentação, eu vou fazer agora com o verde aqui mais claro, olha só, se o preço conseguiu fazer esta movimentação, significa que ele não conseguiu romper, ele tentou, ele violinou dentro do que a gente chama no meio operacional, a gente chama isso aqui de violinou o candle anterior. E toda violinada, o preço tende a buscar o último 50%. Então, vamos entender o que é esse último 50% na prática, verificando isso nos movimentos. Beleza? Então, vamos lá, galera. Abri aqui um replay do dia 25/10. Já conectei aqui, deixa eu clicar aqui para abrir. Show, tá carregando. Beleza, já carregou. Vamos botar aqui dois gráficos aqui para gente. Esses dois gráficos para a gente poder abrir. Galera, dentro desse contexto, eu não vou analisar, não irei analisar marcações, nada de contexto tão macro no momento. A gente vai chegar lá. Primeiramente, a gente já vai clicar aqui para saber onde é que esse gráfico vai abrir, para a gente verificar nossas probabilidades. Abriu aonde? Ah, tá. Eu não estou no gráfico, né? Está num gráfico errado ali. Deixa eu tirar as marcações aqui e a gente continuar o nosso dia. Olha só, mercado vai abrir aqui, ó, onde apareceu este pontinho. E a gente vai acompanhar ele aqui pelo gráfico de 1 minuto, tá? E eu vou tentando explicar a situação do que o mercado vai fazendo para você ir acompanhando e entendendo esta movimentação. Vamos lá. Eu vou deixar numa velocidade um pouco mais rápido, tá, galera? Que é para a gente poder apenas fazer a análise, não vamos fazer tanta coisa. Aqui é o gráfico de 5 minutos e esse outro aqui é o gráfico de 1 minuto, tá? Então, observa que o preço, ele
vem rompendo, vem provocando rompimentos no gráfico de 1 minuto, ó. Ele abriu o primeiro candle, violinou a mínima, voltou e criou um rompimento aqui em cima. A gente vai utilizar aqui de uma linha para poder explicar melhor, né? Vou deixar aqui numa velocidade um pouco mais baixa, tá alta ali. Velocidade 3 aqui, dá para a gente explicar de boa. Ó, vamos lá. Quando ele chegar aqui, deixa eu botar esse negocinho aqui para a gente poder pausar. Observa-se o seguinte, galera. Aqui, deixa eu pegar aqui uma linha que é para a gente poder ter isso aqui, certo? Qual que é a probabilidade que eu vinha explicando para vocês? O mercado ele tem que trabalhar sempre em ondas. Então, se o mercado provoca uma onda, tenta romper, que ele conseguiu aqui, continua, provocou um novo rompimento, que é este aqui. Testou, tentou subir e não rompeu, ó, não rompeu, esse cara tem probabilidade de fazer um movimento contrário para buscar uma retração entre esses dois pontos. Então, o que que a gente vai observar aqui? Que a gente tem uma regra. O que que é essa regra? A regra diz que sempre esse candle que está aberto, ele é o terceiro candle. E o terceiro candle deve se permanecer acima do primeiro. Como é que eu faço essa conta? Se esse cara é o terceiro, este aqui é o segundo, este aqui é o primeiro. Então, o que que deve ocorrer? Esse cara rompeu, confirmou, ele esse aqui já tinha que ficar. Romper, não rompeu, mas ele se permaneceu acima desse. Ok, então esse aqui agora tem que subir e ficar acima desse outro aqui. Então, observa que isso é para criar a teoria da movimentação. Então, show de bola. Seguindo essa linha, vamos ver como é que vai fechar este candle. Falta aqui, ó, 20 segundos. Quando fechar esse candle, eu vou pausar para a gente ter uma leitura já de cara no movimento. Olha só, fechou o preço. Quando esse preço fechou, ele fechou fazendo uma falha com negação. Essa falha com negação já me dá algumas informações, que o preço deve buscar o último rompimento. Nesse caso, o último rompimento do preço é aqui. Então, olha só, no gráfico de 5 minutos eu tenho um candlezão positivo, porém, o gráfico de 1 minuto, ele já no pavio desse cara aqui, ó, já nesse recuo, ele já está me falando que o Candle 2 tem a probabilidade de vir buscar uma retração, possivelmente este alvo, certo? Para a galera que já quer saber como entrar nessa operação, vamos supor, né? O que que esse preço deve fazer? Como ele é uma falha com negação, ele deve vir testar esse ponto da linha verde aí, da linha pretinha que eu coloquei. Testou esse ponto, ele há a possibilidade de entrar uma venda até este movimento. Então, o que que a gente vai buscar? Essa entrada, né? Então, vamos lá. Vamos acompanhar o preço e verificar se ele dá a oportunidade da gente entrar no preço. Olha a retração que ele está tentando fazer. Máxima mínima 50%, que é justamente aquela movimentação para poder vir buscar o alvo, né? Então, observa nesse candle aí o que que o preço pode fazer. Ah, tá chegando. Então, ele tá vindo aqui numa retração nos 5 minutos, né? Vou colocar isso aqui. Ele vem nessa retração e eu já sei, muitas das pessoas querem setapizar os 50%. Então, aqui a gente vai aprender sobre isso, sobre se realmente dá para setapizar ou não. O que que tem que ocorrer aí para me poder entrar em uma operação? Observe o seguinte, vamos lá. Esse candle aqui, pelos 5 minutos, ele deveria dar o alvo e ele mesmo já subir, né? Conseguir romper lá o anterior. Então, vamos ver o que que acontece aqui no movimento. Vai lá, falta mais... Deixa eu botar aqui. Falta ali 25 segundos para fechar o Q9. E a gente está aqui acompanhando essa movimentação. Candle 10. Olha só. 25 segundos.
Ok. Fechou o nosso gráfico. Olha só. Tá vendo que o preço fechou acima dos 50%? Só que aqui, galera, é onde induz a metade do pessoal. Qual que é o alvo dessa operação? O preço não tem que andar em ondas? Sim. Então, se ele rompeu este ponto, foi lá em cima, criou novos rompimentos, falhou, ele volta a testar esse ponto. Observa que o preço não testou. Ele não testou. Se ele não testou esse ponto, galera, qual que é a probabilidade do movimento agora? Agora, nesse momento. Tiago, o preço está acima dos 50%. Isso faz diferença? Faz. Mas no sentido de que agora, galera, o preço ele pode fazer isso aqui, ó. Testar para cair. A não ser que o candle 3 venha na mínima do candle 2 e falha. Então, lembra que eu falei sobre o pullback? Sobre o preço quebrar o pullback? Então, agora, o que que a gente vai observar? Que o preço ele tem essa retração a ser feita. Ó, o preço pode fazer essa retração ao último 50 do movimento e tentar cair, tentar romper o candle 2, ó. Romper o candle 2. Então, deixa eu colocar aqui mais longe para a gente poder ver e vamos acompanhar o que que o mercado faz se ele dá a oportunidade. No caso do preço vir fazer esse teste é uma retração para poder romper esse ponto. Para que eu possa dar uma entrada neste candle 3, eu preciso de uma falha de movimento dentro dessa micro-região para que eu consiga entrar. Então, observa aí. Vamos ver o que que o preço faz. Ó, aqui, ó, já nesse movimento, ó, do 1 minuto, ele já não pode violinar e fechar abaixo, porque senão ele abre a probabilidade de voltar. Aí eu quero que vocês olhem isso. Que se eu tô aqui no 5, olha lá, olha só. Se eu tô nos 5 minutos com probabilidade de voltar para vir testar este ponto, ó, eu vou colocar uma linha aqui, ó, para vir testar esse ponto, e agora, num micro movimento, ele falha, né? Ele falhou o movimento para poder vir, eu tenho uma micro entrada nesse momento. O importante de você entender as retrações é para você poder pegar a didática de você ter uma entrada micro em um movimento macro. Então, se nos 5 minutos ele está me dando a informação de que tem que vir romper o 2, aqui foi o momento que ativa essa entrada. Então, ele fez esse micro pullbackzinho aqui, ó, para ativar a entrada de tentativa de romper este candle. Concorda? Beleza? Deu para entender, galera? Então, a gente solta esse movimento e começa a acompanhar se aqui a gente teria uma entrada. Então, a gente botaria uma entrada aí, com a opção aí de botar no 0 a 0 e parcial aqui em cima do candle 103, galera. Então, vamos acompanhar aí o que que o preço faz, né? Então, a probabilidade é ele tentar, ele não pode vir dar esse alvo e falhar a mínima do 2, porque aí já complica a nossa situação, dando a possibilidade do próximo candle fazer um movimento contrário, né? Então, vamos lá. Olha lá, tá testando o primeiro alvo agora, mínima do 2. Vamos lá. Criando força aí do movimento. E a gente vai aguardando. Olha só, olha o movimento que o preço... Olha lá, olha o que que o preço fez. Ó, pausar aqui, ó. Olha o que que o preço fez. O preço deve andar em ondas. Então, observa que ele fez a retração e conseguiu romper sem dar alvo. Então, nesse momento, eu consigo um acréscimo de entrada. Eu só preciso que esse candle teste para cima para que eu consiga entrar. O que que é esse teste para cima, Thiago? Que todo mundo fala, mas ninguém explica. Olha só, galera. O teste para cima significa que o preço acabou de romper, ele precisa testar o ponto rompido. Se você lembrar bem do desenho que eu fiz, o mercado não faz isso, vem, consegue romper, volta e testa. Então, beleza.
Para que a gente entenda isso de uma forma mais eficaz, e muita gente, sempre que a gente desenha, o pessoal fala assim, ah, mas aqui estava no 50%, aqui não está no 50%. É porque, galera, é movimento micro que está acontecendo. Esse teste ele vai buscar um 50% entre máxima, mínima, 50%, que vai ser mais ou menos na mínima do 11 aqui, ó. É o ponto de teste para poder entrar nessa operação. Deu para entender essa situação? Por que que o teste muda assim, o tamanho do candle, né? Muda, galera, porque dentro da teoria de Dow, nós temos três tipos de pullback. Três não, desculpa, quatro. Quatro tipos de pullback. Deixa eu colocar aqui uma fibo aqui. Todo mundo consegue ver essa fibo? Deixa eu dar uma engrossada nela aqui, rapidinho. Só para mim passar essa informação para todos vocês. Ó, essa fibra é essa aqui, essa grossona aqui que eu estou colocando. Ó. Aplicar, show. Então, entenda o seguinte. Em um movimento de alta, eu tenho três tipos de pullback, onde ele faz mínima, máxima. Ele pode fazer um pullback até aqui, continuar subindo. Eu posso ter uma mínima, máxima, um pullback até a região de 50 e continuar subindo. Eu posso ter aqui, ó, mínima, máxima, um pullback lá no 38 e continuar subindo. Certo? Só que o pullback mais estranho que todo mundo tem dificuldade de pegar são os profundos, aonde o preço sai da mínima, máxima, e ele vem no último gatilho e continua subindo. Então, todos esses quatro tipos aqui são pullbacks. Eu só preciso entender que esse aqui é um pullback de falha, que esse aqui é um pullback de negação, que esse aqui é um pullback também de negação ou falha, dependendo da situação, e que esse aqui geralmente é um pullback de falha, que ele vem da origem, né? Então, é basicamente isso que a gente vai ver, e a gente vai estudar bem sobre isso aí, para a gente entender essa teoria e essa movimentação quando ela ocorre. Beleza? Então, olha só. Tivemos uma oportunidade de venda ali e vamos ter mais uma oportunidade de venda aqui se ele fizer o teste para a gente poder entrar, né? Então, vamos observar aí. O preço vai fazer ou não vai. Ele precisa testar para cima antes de dar alvo, né? Porque se ele der alvo lá, já fica inválido o meu teste. Vamos lá. Ele tem que ir agora testar. Olha só. Quase tocou. Não tocou lá no nosso alvo. Vamos ver. Vamos observando, galera. Sempre que o preço fechar, eu quero mostrar para vocês se há possibilidade de retração ou não. Essa possibilidade de retração é que vai nos dizer, de fato, o que pode ocorrer na movimentação. Olha lá, ele veio fazer o teste agora, só que já veio no alvo. Então, nesse momento, eu não tenho essa oportunidade de fazer uma nova entrada nesse preço, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui essa movimentação para a gente entender o candle a candle de fato. Então, observa que quando um candle fecha, ele, na mínima dele não pode estar falhando. O preço não pode estar falhando a mínima. Olha lá, vamos pausar e observar. Olha só o que, que esse carinha aqui fez. Ó. O candle 4. Será se o candle 4 falhou o rompimento da própria mínima? Então, observa que ele testou lá a mínima, né? Ó, ele veio, fez uma mínima, fez um teste e não conseguiu romper. Concorda? Se ele não conseguiu romper, significa que este candle pode fazer um teste maior. Então, aonde que eu posso pensar que ele vai testar? Ele pode vir até a mínima do 3. Ele pode vir novamente na mínima do 2. Porque o preço ele tende a fazer isso, ó. Quando ele falha a própria mínima, esse outro cara tende a fazer um teste maior para poder vir. E ainda a probabilidade de continuar fazendo o rompimento. Então, vamos observar o que esse Candle 5 faz aí no movimento atual. Se ele vai ter a força aí de ir fazer o teste, se ele não vai, o que ele pode fazer. Beleza? Então, vamos lá. Aqui já não era um candle que a gente tentaria bater a venda de cara. Por quê? Porque até mesmo ele não veio fazer o teste. A gente acompanha lá. 1 minuto está querendo falhar a mínima.
Já falhou, agora ele vai ter que retornar. Observa que ele fez o que aqui, ó, no micromovimento, ó. Não conseguiu romper mais, então agora ele deve fazer esse retorno ali. Deixa eu colocar assim, assim é mais bonitinho para ver, né? Tentando fazer, ó lá, fez o retorno. Agora o que que é a probabilidade desse candle? Já que ele veio fazer o teste, agora ele tem que conseguir romper o candle anterior. Então vamos ver se ele consegue romper esse candle. Se ele conseguir romper esse candle, a probabilidade do próximo candle é continuar caindo. Olha lá, tá vindo aqui com 1 minuto. Olha só. Rompeu, galera. Mais uma vez. Se ele rompeu, qual que é a probabilidade? O preço anda em ondas. Rompeu, testou, rompeu, testou, rompeu, testou, rompeu. Eu quero o teste para continuar caindo, né? Então, a gente está nesta probabilidade. Observa que é bem simples você entender essa movimentação. Se você colocar em mente a teoria de Dow, que na hora que o movimento fez o pullback, que ele testou o movimento, ele tem que conseguir romper a própria mínima ou máxima. Então, vamos lá. Se ele não testar, não tem como a gente fazer uma movimentação, tem que aguardar. Então, a gente já coloca aqui, mínima do candle lá, do rompimento, e aguarda. Olha aqui, ó, pelo 1 minuto, o que que o preço fez? Rompeu, confirmou. Agora, esse candle aqui, ele tem que vir para baixo do 25. Olha lá, olha o que que o minuto fez, ó. Já está indicando que o preço vai ter que ir fazer o teste, né? Por quê? Ó, esse candle rompeu, confirmou, e esse aqui agora virou uma falha, porque ele deveria romper fundo, não rompeu, voltou. Então, o 28 tende a fazer o movimento contrário. Isso aqui, galera, que acabou de acontecer no 1 minuto, é apenas a informação para o recuo desse candle 6. Então, o 6 agora a gente vai observar se ele vai romper esse ponto ou vai confirmar para continuar a probabilidade de baixa. Então, vamos lá. Esperar ali, falta 2 minutos para ele fechar, então a gente vai acompanhando agora o preço nesse momento, né? 1 minuto para ele fechar. 44 segundos, galera, para ele fechar, para a gente poder ter a informação. Fechou o candle, né? Então, o que que ele fez aqui, galera? Ó, rompeu, fechou aqui colado aos fechamentos. Na verdade, fechou até acima dos fechamentos. Então, o preço pode sim fazer um movimento de alta. Por quê? Porque nesse momento ele rompeu, devolveu. Só que observe o seguinte, quando ele devolveu aqui, ó, nos 5 minutos, no 1 minuto, ele não está em rompimento. Ainda não rompeu. Então, qual que é a probabilidade desse candle aqui? Eu não posso comprar ainda de cara nesse candle. Eu preciso que o 1 provoque rompimento. Então, o que que o 1 tem que fazer, ó? Testou, rompeu, confirmou. Esse cara tem que ficar acima desse aqui. Então, vamos lá. Vamos soltar agora para a gente ter aí a nossa probabilidade. Vamos lá. Vamos ver onde é que o 31 vai fechar. Ixi, ganhou força aí, parece. Olha lá. 31 acaba de quebrar a probabilidade desse candle, concorda? Que o 31 era para ser um candle que ia romper máxima, devolveu todo mundo, agora tem que aguardar este candle fechar para a gente ter uma análise. Então, observa que o mercado ele anda em ondas. Aqui no movimento macro, ó, ele fez o pullback, tentou romper. Não conseguiu, ó, ele retornou lá, ó, igualzinho a gente falou. Aqui ele fez o pullback, respeitou, despencou a queda.
Aqui ele estava tentando vir fazer o teste desse ponto rompido e, mais uma vez, está tentando romper fundo. Então, vamos aguardar ele romper aí para a gente saber se ele vai realmente fechar. Ah, tem agora aqui, está tentando romper. Aqui, ó, como ele vai romper fundo, minha linha vem para o fundo, né? Fundo rompido. O que que o mercado pode fazer se ele romper? Ele fazer isso aqui, ó, máxima mínima, 50% e continuar caindo. Olha só, abriu testando para cima, perfeito. Então, o que que eu quero? Eu quero que ele venha na região de 50% para fazer o teste, ó. Último 50%. Então, onde é que é o último 50%? Aqui, particularmente ali próximo. Olha lá. Testou isso. Agora, se ele retornar aqui para fora dos 50%, ó, eu tenho uma entrada, né? Então, vamos aguardar para ver se ele vem para fora desses 50%, mais ou menos nessa posição aqui, para que eu bata minha entrada. Tiago, tem como antecipar? Tem, se o mercado não cumprir com o objetivo dele, ó. Ó, esse cara aqui está confirmando uma operação, ele não pode negar, né? Olha lá, se ele vier para fora ou este candle fechar negativo, olha aí, aqui daria uma entrada agora de venda, né? Conseguiríamos vender nesse movimento com stop aqui em cima. E o que que esse cara agora tem que fazer? Se ele veio fazer o pullback, tem que romper a mínima, né? No mínimo, se permanecer abaixo do candle 6. Então, vamos lá. Olha só, força aí, bacana, ó, rompeu. Então, agora a gente tem isso aqui. Qual que é a probabilidade do próximo candle? Vim testar e continuar rompendo, né? Então, é isso sempre que a gente busca e a gente procura, galera. A gente procura as informações para o preço continuar. Olha aí, no 1 minuto, o que que esse preço aqui fez? Ó, rompeu, confirmou. Então, eu quero que o 42 venha romper, no mínimo, o candle 40, né? Então, vamos lá. Olha lá, tá indo fazer o teste, ó. Aqui já poderia, se ele recolher 50%, eu consigo bater, ó, bater a venda, né? Porque ele recolheu 50%, ele já estava lá em cima da região de teste. E agora, o que que o candle tem que fazer? Romper a própria mínima. O candle 9 tem que romper o candle 8. Lembre-se sempre disso, galera. Quando o preço faz o pullback, ele tende a romper. Olha que bela de operação, né? Olha o que que o preço fez. Desenhando aí um movimento de ondas, né? Testou, rompeu, testou, rompeu, testou, rompendo. Agora a gente precisa de quê? De sequência, que o preço continue fazendo essa mesma sequência e a gente vai estar na probabilidade, né? Então aqui eu já começo a observar isso aí, ó. Subindo para testar, a gente vai com ele, espera ele retornar, o preço sempre anda em ondas. Ah, Thiago, eu preciso de uma FIBO. Aonde que eu posiciono a minha FIBO? Galera, FIBO, a gente tem dois tipos de ter FIBO. FIBO de retração. Você sempre pode colocar uma FIBO de retração de 2 em 2 candles, que teoricamente é um fechamento do gráfico de 10 minutos. Então, observa que o gráfico de 10 minutos ele fecha de 2 em 2, né? Então, aqui eu tenho uma FIBO, aqui eu tenho uma FIBO, que foi esse movimento. Agora, eu tenho uma FIBO entre o 5 e o 6, que é este movimento. Eu tenho uma FIBO do 7 e 8, e agora, como o 8 virou um gatilho por anatomia, eu poderia colocar uma FIBO de retração nele. Retração, nada de alvo, tá, galera? Não é alvo em região de 50, é retração. Retração significa que eu posso, entrou aqui dentro dessa região, ó, se ele vier aqui dentro, se 1 minuto falhar, eu tenho venda, né? Eu tenho venda, mesmo sem ele ir testar o candle 8. Então, observa que o preço andando em ondas é isso que ele tende a fazer. Vamos ver se ele continua aqui. A gente pegar aí uma opção. Aqui no gráfico de 1 minuto, ó, o que que o mercado fez? O mercado fez um pullback, criou uma negação. Agora o candle 48 tem que romper, ou o candle 49 tem que romper o candle 48.
8, né? Já estamos aqui numa região de fundo. Olha, conseguiu romper. Agora o 50 deve dar continuidade. Tem que tentar dar continuidade a este movimento. Volta ali 7 segundos. Opa, olha só. Aqui ele fechou. Ele ainda fechou de continuidade? Fechou. Porém, observa o que um minuto fez, ó. Violinou a mínima e fechou acima. Então, o que o preço pode fazer? Uma nova retração. Então, aqui são pontos agora que eu preciso que ele fale para poder entrar em operação de venda. Então, vamos lá. Vamos ver se ele consegue ir lá, fazer o teste e fechar abaixo para a gente poder entrar em uma opção de venda. 9 segundos. Olha lá. O que o mercado fez, galera? Fechou. Olha aqui. Olha aqui. Rente. Quando o preço fecha rente, Thiago, o que eu posso pensar? Penso o seguinte, que isso aqui ele tá tipo assim, empurrando o alvo para cima. Cuidado, nesse caso aqui eu espero esse candle fechar negativo, tá? Caso ele não me habilitar, a gente fica de fora dessa operação. Por quê? Porque agora eu sei que o candle 11, olha lá, fechou positivo, então tem que ter cuidado. O que o candle 11 tem que fazer? Romper o 9. Então a gente aguarda agora para saber se realmente esse candle vai tentar romper, né? Se ele conseguir romper o 9, a gente tem probabilidade de baixa. Se ele não romper o candle 9, aí muda a opção novamente para alta. Vamos ver o que ele faz. Hum. Ó, não rompeu o 9, nem em cima, nem embaixo. Então, qual que é a probabilidade do 12? Olha aqui, vamos lá. Vou usar aqui. Você concorda comigo que o mercado aqui ele fez isso? Rompeu, confirmou, esse candle aqui deveria romper, não rompeu, voltou e virou para cima? Se ele virou para cima, esse candle 12 agora, ele tem a probabilidade de vir dar este alvo, né? Esse alvo aí. Só que o que precisaria para a gente poder entrar nessa compra, né? Que esse preço viesse, pelo menos, testar aqui mais embaixo, fizesse isso aqui agora, uma micro retração, para tentar ir buscar esse alvo. Então, observa aí, olha no 1 minuto o que está causando agora, nesse momento. Vai. Aqui. Show de bola. Esperar ele tentar fazer a retração. Olha lá, no topinho. Olha lá o que ele fez, ó. Fechou no topinho, tá vendo? Eu tenho uma comprinha aí até a mínima do Candle 1, na verdade, ó. Esse aqui eu poderia fazer uma comprinha agora até a mínima do Candle 1, tá? E eu já sei que o Candle 12 tem a probabilidade de romper isso aqui e passar deste alvo. Tá vendo, galera, que não é tão difícil a gente ler o candle a candle no gráfico de 5 minutos utilizando o gráfico de 1? Não é tão difícil. Olha lá, o 58 lá agora ativou, que o mercado vai subir. Então agora está fazendo a retração para poder tentar subir. Esse 59 não era legal ele fechar tão negativo, mas ainda a probabilidade dos 5 minutos é de alta. Vamos lá. Olha lá. Show. Deu o alvo novamente, porém, aqui eu teria um pouco de cuidado, galera. Por quê? Porque a partir do momento que esse cara dá alvo e esse candle aqui, ó, ele é o cara que deveria ter subido. Como o 12 não subiu, eu tenho que ter cuidado com esse candle 13, porque o 13 pode apenas completar o alvo e começar a descer. Então, o que vai definir se esse 13 pode descer a partir do momento que ele deu o alvo? Se vai haver fechamentos dentro, na verdade, dentro da falha.
Se ele fechar já dentro da falha, o candle 13 desce. Então, aonde é que deve provocar rompimentos? Você lembra o que a gente falou? Se o preço fez isso, confirmou, falhou e ele reverteu o movimento, agora ele não pode falhar nesta máxima. Se ele falha nessa máxima, ele consegue cair com o movimento. Então, vamos ver o que acontece aqui no gráfico de 1 minuto, ó, se ele vai falhar a máxima do 13, ó. A máxima do 13 não, a máxima do 11. Olha aí. Tá vendo, galera? Fechou falhando a máxima do 11. Olha lá, ó, não conseguiu romper a máxima do 11 já no 1 minuto. E ele já fechou também aqui dentro do negativo. Então, eu tenho possibilidade de vender abaixo dos 50%. Eu vou pegar essa linha aqui, ó. Abaixo dos 50% desse pavio, aí onde está, ó, entra uma venda com probabilidade do preço ter feito o quê? Rompido, testado, né? Confirmando aqui o rompimento da mínima do 1 e tentar romper agora o mínima do 9. Isso, galera, é a teoria de Dow. Então, a gente consegue prever essa movimentação através desses critérios, né? Olha lá. Agora vai confirmar se o 62 fechar negativo ali, olha lá. Confirmou, observa que o preço está fazendo, ó. Ó, para tentar fazer o quê? Cair novamente. Então, vamos lá. Opa, Candle 63 aí fechou bem feio, não era para fazer uma coisa dessa, mas ainda está na probabilidade do 13 cair. Então a gente está aguardando agora o 13 fechar para saber se ele vai conseguir romper ou não. Assim que o 13 fechar, galera, eu vou para o gráfico de 1 minuto para mostrar para vocês ali mais para trás a nossa movimentação. Esse vídeo não ficar tão grande. Vamos lá, olá. 13 completou então o alvo dele aí de testar a mínima aí do movimento. Olha só, galera. Isso aqui é que eu gosto de chamar a atenção de todos para que você veja como é que é a movimentação do preço, ó. Vamos colocar aqui, ó. Pegar mais uma vez aqui, ó, um gráfico para trás aqui para você ver, ó. Olha a probabilidade que o preço tem, ó. Primeiro candle do dia, negativo. Então a probabilidade dele é romper a sua própria mínima. O que o mercado fez aqui, ó? Rompeu, confirmou e foi. Se ele conseguiu romper, significa que o próximo candle tende a testar e continuar o movimento. E olha só o que ele fez aqui. Vamos acompanhar aqui esse gráfico para a gente entender. Ó, rompeu, né? Rompeu, testou e agora foi, né? Então, agora, mais uma vez, ele rompeu, deu sequência. Rompeu, deu sequência. Rompeu, aqui veio testar, tinha que dar sequência, ó. Rompeu, então tinha um teste, negou. Se negou, tem chance de fazer movimento contrário. Aí a gente começa a observar isso aqui. Vamos lá, pega aqui nosso gráfico. Olha o que ele fez. Rompeu, negou e subiu aqui para cima. Parou aqui bem coladinho. Se ele parou colado, galera, aqui, ó, a probabilidade desse cara é testar, que agora é testar este rompimento, e continuar rompendo, beleza? Então, esse próximo cara, ele tem a chance de romper, testar e continuar rompendo. Aí aqui ele reverteu o negócio. Como assim reverter o negócio? Dentro da teoria de Dow, eu vou repetir isso várias e várias vezes, tá, galera? O mercado ele vai andando em ondas, ó, e chega aquele momento, igual eu expliquei no vídeo anterior. Se você não viu, vou colocar o card aqui também no final desse vídeo para você assistir. Ele fazendo isso aqui, ó. Pá. Aí aqui ele do nada ele devolve, né, para baixo e agora ele volta para testar, fazendo essa microestrutura de ombro, cabeça a ombro, para poder tentar romper novamente o fundo. E olha aqui o que ele fez, ó. Rompeu, vou desenhar aqui de rosa para ficar melhor. Rompeu, 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 negou. Aí, testa, rompeu, testa, rompeu, opa, negou. Ó para onde é que ele veio? Para baixo. Agora ele está fazendo o quê? Testa, que é esse teste aqui, ó, para tentar romper o fundo lá, ó. Tentar romper esse fundo.
Aí ele chegou lá, não conseguiu, devolveu. Agora ele vai tentar romper o topo, ó. 50 para ir lá, ó. Não rompeu, ó, a máxima. Se ele não rompeu a máxima, o preço tende a fazer um movimento contrário. Então, observa que essas marcações, ó, ele sempre vai andar fazendo a estrutura de perder um movimento para continuar no movimento contrário. Então, quando ele faz esse tipo de estrutura, você aguarda para poder pegar a melhor movimentação. Show? Galera, esse videozinho era para você começar a entender o gráfico de 1 minuto, começar a entender o que um minuto faz, tipo, esse tipo de falha, para que o gráfico de 5 comece a subir, né? Nem que seja para fazer o teste, ele faz isso, né? Para que o preço faça. E a gente vai dando continuidade à sequência dos nossos vídeos. Não deixe de assistir nenhum vídeo. E se você ficou até aqui, fala assim: eu vou chegar lá. Coloca nos comentários: eu vou chegar lá. Beleza? E até o próximo vídeo.